Olá, amigos de bom gosto, espero que estejam todos bem. Aqui o seu apresentador, arquiteto urbanista e designer Paulo Schneider, no programa Concretizando Sonhos. Hoje entrevistando a Aline e o Marcelo, ambos Corbeta, e como sempre abordando assuntos de interesse de todos no exclusivo programa do mundo da construção civil, desde o projeto até a concretização, da ideia à realidade. Mas antes disso, antes de falar com os queridos Corbeta, alguns e-mails que eu recebi. Hoje eu vou ler 3, de tantos que a gente já recebeu. Engenheiro Raul, Paulo, o programa vem de encontro ao inesperado. Nunca imaginei um repórter especializado dedicado à nossa área. Parabéns. Muito obrigado. Eu estou tirando sobrenome, senão a gente identifica as pessoas, certo? A arquiteta Fátima. Legal, Paulo. Colega dos melhores. Tempo que não te via. Ideia e trabalho geniais. Parabéns. Agora vem o engenheiro eletricista, o Hamilton. Parabéns pelo inédito, original e fundamental programa. Sucesso! Muito obrigado a todos, espero que vocês continuem gostando. Mas não precisa vir só e-mail de elogio, pode vir de crítica. A crítica sempre é construtiva, tá? Então, logo logo estaremos com o Marcelo e com a Aline. Obrigado. Bom, pessoal, como eu falei, aqui estamos com a Aline e com o Marcelo, filhos do Paulo Corbeta, tá? São os proprietários da construtora Corbeta. E a Corbeta, eu tenho um carinho muito especial pela construtora, conheço há muitos anos o Paulo e conheci o irmão do Paulo também, desde que vim aqui para Criciúma, e sempre foram assim muito receptivos, muito educados, muito amigos. Então conheço eles há bastante tempo e agora tenho o prazer de falar com os herdeiros da construtora, que já está, portanto, na segunda geração. E estamos falando aqui agora, exclusivamente, da nova sede da construtora Corbeta, que em breve vai inaugurar. Tá? Não vou entrar em detalhes, porque isso depois a mídia especializada vai divulgar este investimento. Bom, Aline, tudo bem? Tudo bem. A Aline é administradora da empresa, ajuda a administrar a empresa, né? Sim, fico mais na parte financeira, um pouco do marketing também, fico mais nessa parte. Excelente. E o Marcelo, que é o engenheiro responsável pelas obras todas da... Todas não. Todas não? Não, todas tem algumas. A gente tem uma equipe de engenharia, né? Todas eu não teria como uma pessoa dar conta, né? Sim. Pelo número, digamos, elevado de obras, de metros quadrados que nós temos para realizar, para dar manutenção, enfim. Só uma pessoa não teria essa capacidade. Aqui cabe um esclarecimento por que ele disse isso. O seguinte, não é pela questão das RTs, das responsabilidades RTs, e sim pela questão da responsabilidade em si. Ou seja, é um engenheiro que realmente tem consciência de que a sua responsabilidade significa visita e permanência no canteiro de obras. Não é? Sim. Uma obra sem engenheiro, ou engenheiro que não visita a obra, no meu ponto de vista, não é engenheiro, né? Então, as obras, todos os dias, elas sofrem, elas mudam, né? Sim. Uma obra que está indo no ritmo ideal, todo dia ela muda. E todo dia surgem novos problemas, novos desafios, então tu tem que estar sempre bem por dentro do que está acontecendo, conhecer o pessoal, né? Para que o serviço seja realizado certo, para que que o empreendimento num final, pensando já lá nele pronto, ele tenha o mínimo de problemas possíveis, tentando sempre minimizar os erros que
infelizmente na construção civil, por ser muito artesanal ainda, sofre com alguns problemas que podem surgir, né? Sim, exatamente. É uma atividade dinâmica, porque tem o dinamismo próprio da atividade e tem o dinamismo imprevisto da atividade, que é um prego no pé, um prego na mão, uma tábua que cai sem querer, por mais que se preveja a segurança da obra. Por isso que a gente é obrigado a usar instrumentos de segurança, capacete, cintos, etc., botas, luvas. Enfim, como ele disse, o Marcelo é um tanto artesanal. Aí vem uma outra pergunta, Marcelo. Vocês estão pensando em fazer uma coisa mais industrializada, mais mecanizada? Isso está nos objetivos da empresa? Mais automatizada? Ou vocês vão continuar com a construção tradicional, onde vocês têm um controle mais próximo, onde vocês não vão precisar investir num novo conhecimento? Porque, de repente, o problema maior é investir num conhecimento todo diferente, né, para o operário. E ter, às vezes, que contratar outros operários para fazer uma decisão nossa de robótica, por exemplo. Tá? O que eu vejo na construção civil, principalmente na nossa região, até a nível Brasil, existe vários equipamentos. Porém, o serviço humano na construção civil, ele nunca vai deixar de existir, porque, um exemplo, um robô, não acredito que vai conseguir botar tijolo. Quem sabe, né? Não estou falando isso por agora. E em investimento disso, hoje em dia, ficaria fora do nosso de orçamento, de tudo, para a gente estar conseguindo robotizar a construção civil. Claro, existe hoje diversos equipamentos que facilitaram a vida, por exemplo, gruas, elevadores, até as bombas das concreteiras para bombear concreto. Isso diminuiu o número de funcionários no canteiro, mas eles também são... a obra sempre tem que ter gente para manter organização, limpeza, enfim, tu vai ter equipamentos que vão facilitar o teu serviço, mas não conseguir substituir uma pessoa por um equipamento nessas partes de construção de obra, de finalização, de tudo, certo? Aproveitando o gancho que o Marcelo deu, nós vamos aqui para a parte do administrativo. O Marcelo não consegue trabalhar, isso com certeza, se ele não tiver um apoio administrativo eficiente por trás. Ou seja, o orçamento certo, o orçamento correto, uma previsão orçamentária bem feita, o fornecimento de materiais, a administração do fornecimento desses materiais, para que tudo flua como deve ser. Então eu pergunto para a Aline, como é que ela se vê, como é que ela vê esse trabalho dentro da construtora? Fala um pouquinho da tua área, Aline. A minha área ela abrange, né, mais especificamente a parte dos clientes, né, pagamentos, a parte de recebimentos, né, mas claro, o nosso escritório ali, a gente conta com uma equipe bem enxuta, né, para a quantidade de obras que a gente tem, ela é bem enxuta e a gente tem muito a agradecer a todos os nossos colaboradores da área administrativa por somente eles conseguirem dar conta de todas as obras, né? Que, né, a gente veio de 10 anos para cá, né? Tivemos um número bem elevado de obras, né? E conseguimos manter praticamente a mesma equipe, né? Então, claro, isso ajuda muito a reduzir o custo, mas de uma obra, né? Mas se as pessoas que estão lá, elas não forem eficientes, a gente não conseguiria. Exatamente. Né? Então, isso a gente vê muito ali, né? A gente somos bem agradecidos a todos eles, né? Assim, claro, como o pessoal da obra, que a gente está sempre recebendo elogios, claro, algumas críticas também, né? Mas muitos elogios, principalmente por parte dos corretores, né? De padrão de acabamento, né? A gente está sempre também
melhorando, né? Mesmo que às vezes não seja algo muito significativo, mas o corretor que está sempre em contato com a obra, e até o próprio cliente, às vezes, que não está esperando alguma coisa, eles já percebem, né? Mas tem que ter uma estrutura, como eu falei, eficiente, porque são muitos insumos, né? E muito detalhado, né? Então a gente tem um comprador, né, que já está conosco há muito tempo, tem o pessoal que faz desde incorporação, orçamento de obras, né? Tem a administração do cliente também, que é uma parte bem complexa, né? Não por parte de todos, mas por parte de 10% dos clientes, vamos supor, né? Mas tudo acaba se encaixando e, né, tanto que a gente está hoje com 42 anos de empresa, né, sempre mantendo o ritmo, né, e até sempre querendo fazer melhor, né? Ok, perfeito. Bom, isso tudo tem a ver com a estrutura familiar, que se reflete na empresa. Sendo uma empresa familiar, a empresa sendo acessível, sendo educada, sendo simpática, isso vem da raiz da educação familiar. Não tem invenção no meio do caminho, não adianta fazer curso de aperfeiçoamentos e tal, se a estrutura familiar não contribuiu para isso. Então, eu gostaria também, eu fiquei sabendo aqui, nós estamos na sede nova, como eu falei, e a gente está vendo assim um ambiente, infelizmente a equipe reduzida dela vai ter que inchar um pouquinho para ocupar todo esse espaço, que é muito espaço e muito lindo demais, muito legal, tá? Eu quero perguntar depois para o Paulo como é que ele vai, se ele vai jogar bola dentro da sala dele, se vai ter cancha de bocha, o que ele vai fazer ali, mas isso depois eu pergunto. Mas eu fiquei sabendo aqui na obra que, por exemplo, as esquadrias de alumínio são feitas pela Corbeta. Olha a responsabilidade, pessoal. A empresa que construiu está fabricando as esquadrias. Tu imagina o reflexo que isso pode dar na empresa se esse negócio não é bem feito. Elas são extremamente bem feitas e bem cuidadas. Claro, isso é o ideal. Quem faz, quem fornece, fazer. Óbvio que vai fazer sempre o melhor, porque no futuro vai aparecer o elogio e as críticas. Então, parabéns, gostei muito da qualidade, está aqui me cercando aqui, tá? Me emoldurando, né? A qualidade das esquadrias, muito bom. E principalmente ela sendo anodizada, o que a gente repara bem eu já tenho alguma experiênciazinha de mercado, então a gente observa o acabamento de uma esquadria anodizada, se ela é bem feita ou não, na parte do corte. Ou seja, ela é escura, né? Tom de marrom escuro ou preto, não sei, fosco, acetinado, e os cortes não são aquele alumínio brilhante, porque o conteúdo é brilhante e é prata. Isso não aparece, tá? Muito bem feito, parabéns, tá? Vocês estão de parabéns. Bom, agora vamos fazer um intervalinho para os nossos colaboradores, aqueles que nos fazem respirar, que nos dão oxigênio de cada dia, os nossos patrocinadores queridos, e já voltamos. Pessoal, estamos aqui noutra dependência do prédio novo da construtora Corbeta, que vai inaugurar provavelmente no início do ano que vem. Eu gostaria de dizer o seguinte, a preocupação que a empresa teve na sua sede de fazer um prédio sustentável. O que é um prédio sustentável? Que todo mundo fala hoje, mas muita gente não sabe o que é. Não é só separar lixo orgânico do lixo seco. Tem muito mais coisa. E na obra, na construção civil, sustentável é isso que o Marcelo vai nos dizer. Hoje em dia se fala muito em construção verde, né, em sustentabilidade, então nesse projeto a gente tomou alguns cuidados
coisas que não... a gente até aplica em alguns empreendimentos nossos, como o de água da chuva, porém muitas vezes eu vou no condomínio e o nosso sistema está lá abandonado, né? Então aqui na obra da sede, toda a água que sai nos vasos, né, para jardins, torneiras nos jardins, são tudo com reaproveitamento de água de chuva, né? Então já é um consumo, já cai bastante o consumo de água, né? Outra coisa que fizemos, que eu acho que pelo tamanho deve ser inédito aqui na cidade, foi o nosso telhado verde que nós vimos antes ali em cima, né? Então ali deve ter uma área de aproximadamente uns 400 metros quadrados, que é todo verde, né? Então futuramente a gente vai ter, vamos fazer uma horta ali, e toda essa área verde, ela dá um conforto térmico, além de ser... particularmente eu acho muito bonito, acho bem diferente, né? Então a parte de energia também, nós estamos instalando as placas solares, então sempre, são alguns pontos que dão uma diferença, né? Querendo ou não, né, a gente tem que pensar no futuro, né? Então hoje, falando tanto em economia e tudo, esse foi algum dos pontos que a gente conseguiu executar nessa obra, né? Ótimo. Então, aqui temos uma decisão construtiva muito interessante, Marcelo, que é esse muro de contenção aqui. Então, me explica isso aqui um pouquinho. Pelo que eu entendi, pessoal, isso aqui é o seguinte: nós estamos no segundo subsolo de garagens, tá? Do prédio da construtora Corbeta, o novo prédio, e nós temos aqui essa parede terracota aqui. É o seguinte, isso aqui foi feito o trado, fez o furo, né, pelo que eu entendi, e foi concretado para fazer um muro de contenção do terreno, já que nós estamos num declive aqui. E essa construção foi feita no declive. Essa parede ondulada nada mais é que a contenção do terreno, que a rua está mais acima. E interessante é que depois eles foram construindo o prédio e foram desenterrando esses pilares. E ele foi aparecendo tal como está aí. Olha só que interessante. Comenta um pouquinho mais a nível não técnico, tá? Não precisa, né, para mim, mas para o leigo que está nos assistindo, essas lajes e esse muro, enfim, por que tem a brita ali no pé do muro de contenção, enfim. Como essa obra, a gente tem um desnível, o terreno tem um desnível bastante acentuado, né, certo? A gente tinha que fazer, para a gente chegar nesse nível que a gente está aqui, o subsolo 12, a gente está mais ou menos 7 metros do piso térreo. A gente tinha que conseguir escavar para chegar nesse nível e conter o terreno, que está do outro lado de lá, né? Então a gente optou por fazer essas estacas justapostas, né, que nada mais é que um monte de estaca, como tu já falou, que foi escavada com trado, né? Então ela é armada desde a sua base até em cima, né? Então é uma estaca totalmente armada, e depois feito a injeção do concreto, né? Então a gente fizemos elas aí, acredito que em 20 dias na época. A gente faz uma, pulava 4, fazia outra, né? E sempre, então, nada mais é que um monte de pilares, né? Porque se fosse fazer a cortina como é feita, ela está muito alta, ia ser muito trabalhoso para fazer. Assim, ela estando pronta, eu posso vir com a máquina e escavar até chegar aqui, né? Então a gente tem 2 conjuntos de cortina iguais a esse, um na parte da frente da obra e um na parte de trás da obra, para conter o terreno para o lado de lá. Sim. Pois futuramente a gente está, futuro bem próximo, na verdade, a gente já está com um empreendimento ali comercializado que a gente vai começar a construir. Então eu já deixei preparado para a obra de trás, né? Okay. Quanto ao sistema construtivo desse escritório,
a gente optou por fazer lajes nervuradas, né, que permite a gente ter vãos maiores, como é um escritório, né, não um apartamento que ele é todo modulado em banheiros, quartos. Então aqui praticamente um lajão, né, bastante vão livres, e todas as divisórias a gente fez fizemos de esquadria, até foi os nossos colaboradores lá, a equipe de serralheiros que a gente tem, que foi tudo feito. Então é uma obra foi bastante complexa de fazer, mas o resultado está ficando bem bacana, como a gente está vendo, né? A Corbeta, né, ela opta em alguns projetos por usar esse tipo de laje, a nervurada, mas a gente usa bastante a laje maciça, né? E em alguns casos a pré-moldada, assim, o sistema construtivo nosso. Mas a maciça a gente já trabalha há tempo, né? Então temos bastante know-how de como fazer. Certo. E basicamente isso, assim, né? Legal. Eu vou dar alguns esclarecimentos para aquele que não entende muito do ramo, que é leigo, nosso espectador leigo, que não faz parte da área. Vamos ver se eu me lembro algumas coisas que eu fiquei pensando aqui. Laje nervurada. Ele filmou aí, o nosso querido Juliano, um monte parece cuba de banheiro de cabeça para baixo, e na verdade são cubetas, exatamente da cuba mesmo, são cubas. Isso visa dar uma estrutura maior e uma economia de concreto. Outra coisa que ele falou aqui, o Marcelo, é da decisão da Corbeta de fazer lajes maciças e optar muito, algumas nervuradas, e optar muito pouco pela pré-moldada, aquela de vigota de concreto com tijolo as tavelas, exato, as tavelas, tijolos de cerâmica que vão se encaixando entre os barrotes de concreto. Então, aquilo ali, pessoal, se vê, eu estive pensando na hora que concluir, vai do perfil da empresa. Se a empresa quer fazer uma obra de gabarito BA, ou seja, de clientes mais exigentes, ela opta realmente pela nervurada e pela maciça. Primeiro, causa de som, não passa som. A pessoa que está caminhando em cima, está correndo em cima, está jogando bola em cima, o cara de baixo não ouve, o vizinho de baixo não fica ouvindo e participando da vida do vizinho de cima. Por isso. Então é questão de qualidade. Por isso. Outra coisa que ele falou, o trado. O que é o trado? Alguém já deve ter visto, vocês já devem ter visto, na hora de fazer a perfuração do solo, é tipo uma pua, uma rosca assim, que vai fazendo furo e vai tirando a terra, entenderam? Tipo um saca-rolha de vinho. Ele vai fazendo furo e vai tirando a terra do solo e vai fazendo a perfuração. Depois eles botam o ferro, né? E depois eles concretam, certo? Dependendo do terreno, ainda tem que fazer a caixaria para que a terra não feche o buraco, certo? É isso aí. Que ele filmou essas estacas é uma visão geral do que tem embaixo do prédio, né? Muita gente deve se perguntar, como que começa um prédio, o que sustenta esse prédio, né? Esses grandes volumes. Então aqui a gente tem um exemplo nítido, né? Legal. Claro que aqui são estacas de diâmetro de 50 centímetros, que tem uma função mais de contenção do solo. Porém, as estacas dos prédios, onde tem os maiores, a gente chega a ter buracos até com 1,80 m, certo? No caso das estacas escavadas, né? Então, em Criciúma, basicamente todas as... Deu. Tivemos um probleminha aqui a luz de presença, o sensor de presença não presenciou ninguém, porque ninguém se mexeu, aí apagou tudo aqui. Em Criciúma, né, a gente tem até acho, temos bastante sorte com o nosso solo aqui, então a gente consegue fazer as estacas escavadas, né, que elas, por um lado, são de rápida execução e também tem um custo mais baixo do que os outros tipos de fundações que a gente tem, né?
no mercado. E isso, claro, né, o tipo de fundação vai de acordo com o teu projeto e com o solo que tu tá fazendo esse prédio, né? Então, isso tudo vai de um estudo, né? Exatamente. E principalmente, como ele falou, o Marcelo, o estudo do solo aqui, a característica do solo criciumense. O solo é maravilhoso, o problema é que teve muita mineração, muita exploração. Então, aquele que tem uma construtora e vai construir no centro da cidade ou qualquer periferia do centro, ele tem que levar em consideração o mapa dessas minas, porque senão acontece, senão, como ali no tradicional exemplo, né, do Cavaler, do edifício Cavaler, que foi encontrada uma mina embaixo e tiveram que fazer um tubulão para atravessar a mina, para passar a mina. Então, nós temos isso aqui por baixo da mina, esses tubulões aparecendo, para segurar o prédio. Né? Não é isso? Por isso a importância de um projeto bem detalhado antes do seu lançamento, porque numa questão dessa, de repente tu tá com um orçamento, ele estoura por causa de um problema que tu não previu, né? Então tu vai estar ali, vamos dizer que trabalhando no vermelho, né? E a partir do momento que tu tá já comercializando, que tu já tem clientes, né? Tu vai ter que cumprir. E tu não consegue repassar para o cliente esse prejuízo. Tu tem que contar com uma outra obra para tapar o buraco. Se o cliente fala isso, isso é um problema seu, né? Exatamente. Eu conheço, né? Eu conheço. Ele só quer que o prédio não caia, né? Lógico. Sempre tem que visar a segurança, né? A gente trabalha com volumes grandes, né? Sim. Né? Então, temos que sempre prezar pela segurança, por um projeto bem feito, por uma execução bem acompanhada, materiais de qualidade, né? Para minimizar sempre os problemas, né? que tendem a surgir. Então, eu creio que consegui passar... Por que a empresa tem 42? 42 anos de vida. Ou seja, o que o Marcelo nos expôs é a filosofia da empresa. Com que a empresa se preocupa? Que é a satisfação do cliente Corbeta. Então, eu dou meus parabéns aqui para o Marcelo e para a Aline, que não queria aparecer nas câmeras, ela volta e meia foge lá. Parabéns ao trabalho de vocês. Eu tenho certeza que os pais de vocês estão orgulhosos pelo trabalho que vocês estão levando adiante. Tá? Meus parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Tá? Espero que não tenha incomodado muito. Não. No horário, na agenda do engenheiro. O engenheiro, quando comecei a falar com ele já estava olhando no relógio. Porque não sei o que ele tem que atender não sei o que. Entendeu? Não tem nem tempo de fazer propaganda para ele. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigado. Vamos continuar aí, vamos ver se essa história aí a gente leva ela mais por 42 anos aí, quem sabe mais aí. Exatamente. Vamos ver. Se nós estivermos aqui, vamos ajudar. Então, nós vamos estar velhinho, um de cadeira de roda com o outro. Muito obrigado, Marcelo. Valeu. Muito obrigado mesmo, tá? Um abraço, parabéns. Valeu.